Agradeço ao conjunto Sementes, não é isso? O louvor desta manhã, desejando que o Divino Espírito Santo seja derramado em todos os corações nesta manhã. Irmãos, é um motivo de felicidade estar aqui para ser o intermediário da mensagem desta manhã. Agradeço ao irmão Jean pelo convite. Muito embora algumas igrejas já tenham perdido o foco do sábado missionário, não é verdade? Mas em Jardim Cruzeiro isso ainda é mantido. E louvado seja Deus por isso. Antes da mensagem, irmãos, os irmãos receberam este formulário que foi distribuído, e esse formulário nada mais é do que para que os irmãos possam realizar a sua assinatura da lição, ou seja, do maná espiritual, além da palavra de Deus, que já é sua essência, para o ano de 2017. O irmão Jackson solicita àqueles que ainda não a fizeram a sua assinatura, e assim o desejar, preencher e o entregar logo após o culto. É o projeto Maná, um projeto esse que tem como objetivo alcançar o maior número de pessoas assinantes da lição da Escola Sabatina. Infelizmente, e por que eu digo infelizmente? Infelizmente, ainda temos de usar desses métodos, porque eu acho que a assinatura da lição deveria ser algo natural na vida da igreja. Mas Deus seja louvado, não é verdade? Antes de abrirmos a palavra de Deus, vamos buscá-lo em oração? Eterno Deus, nosso soberano Pai, nesse momento, Senhor, iremos abrir a Tua palavra. Que Teu Divino Espírito se faça presente em cada um de nós. Que a mensagem seja direcionada às nossas necessidades. E que o Teu Divino Espírito possa esclarecer em nossas mentes aquilo que o Senhor quer nos falar nesta manhã. E tudo isso nós te agradecemos nos méritos de Cristo Jesus. João capítulo 9, versículo 4. Eu quero também agradecer a Deus a oportunidade que estou tendo de já estar com a visão melhor, não é verdade? Passei por uma série de cirurgia, né? Mas o médico chegou já a um diagnóstico, perdi 80% da visão do olho direito, talvez ainda recupere um pouquinho com uma outra cirurgia que eu vou fazer para extrair um óleo, o qual foi colocado para que a minha retina fosse colada. Talvez ainda recupere mais 10%. Então, eu teria 70%, né, ou 30% de visão do olho direito. E tenho 80% de visão do olho esquerdo. Então, tenho de agradecer a Deus, porque 80 com mais 20, 100, eu enxergo 100%. Então, está tudo bem. Não é verdade? Não tenho o que reclamar de Deus. Então, João capítulo 9, versículo 4. E o versículo 4 do capítulo 9 de João diz assim: É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Irmãos e amigos, a lição da Escola Sabatina desse trimestre
nos traz como tema central algo extraordinário. A lição da Escola Sabatina desse trimestre nos apresenta como tema qual? O papel da igreja na comunidade. Ou seja, a lição quer nos mostrar qual deve ser o nosso dever junto à comunidade a qual nós estamos inseridos. Então, irmãos, como cristãos, precisamos fazer a diferença. Precisamos fazer a diferença testemunhando de Cristo para as pessoas que nos rodeiam. Cristo nos chamou para que atuássemos em nossa comunidade como o sal da terra e a luz do mundo. E se somos o sal da terra, e se somos a luz do mundo, nossa vida deveria ser uma ponte para apresentar Cristo às pessoas que nos rodeiam. Embora, irmãos, vivamos na era da mídia e das redes sociais, encurtando as distâncias em comunicação, nós podemos observar aí os e-mails, não é verdade? Os aplicativos como o Instagram, não é verdade? Podemos ver outros como WhatsApp, Facebook, não é verdade? Onde nos coloca praticamente diante da pessoa que queremos nos comunicar. Mas, embora esses aplicativos encurtem as distâncias da comunicação, o nosso testemunho pessoal, irmãos, é insubstituível. Se torna, irmãos, imperativo apresentarmos Cristo às pessoas em nosso cotidiano. Esta é a obra, esta é a nossa missão. É isso que Cristo nos designou a fazermos. Mas como fazermos esta obra que pode transformar vidas? Como fazermos? Como? Simples, irmãos. Basta apenas seguirmos o exemplo de Cristo. E nesta manhã, vamos ver o que é que nos apresenta o evangelista João, no capítulo 9. Agora vamos ver o que é que ele nos diz dos versos 1 ao verso 7. João 9, de 1 a 7. E aqui a palavra do Senhor diz o seguinte, todos acharam? João capítulo 9, de 1 a 7. E aí o evangelista João começa dizendo: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Versículo 3. Respondeu-lhe Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. Aí, repetindo, é necessário que façamos as obras daquele que nos enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. E o versículo 5 diz: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Irmãos e amigos, Jesus, ao caminhar, viu um cego de nascença. Um enfermo de nascença, nos tempos de Cristo, era tido como sinal de rejeição divina. Era tido como o juízo de Deus sobre aquela pessoa.
Para a mentalidade judaica da época, era considerado como o juízo divino. No livro, irmãos, O Desejado de Todas as Nações, na página 202, a serva do Senhor narra esse fato dizendo o seguinte, ela diz aqui, olhe, o Salvador viu um caso de suprema miséria. Tratava-se de um homem cego de nascença. Sua enfermidade era considerada um juízo de Deus. Ela segue, sozinho, vejam, sozinho e sem amigos, sentindo-se excluído da comunidade e da misericórdia de Deus, o homem passara longos anos de miséria. Cristo viu, irmãos, o que ninguém via ou queria ver. Um homem rejeitado, condenado, de acordo com o conceito da época. Para a sociedade daquele tempo, irmãos, aquele homem estar vivo ou estar morto não fazia muita diferença. Fazia? Não fazia. Esse foi o homem que Jesus encontrou ao caminhar. Eu pergunto à minha igreja de Jardim Cruzeiro, quando estamos caminhando, que encontramos pessoas na miséria do pecado, como nós o estamos vendo? Como estamos vendo? Ao caminharmos pelas ruas do Jardim Cruzeiro, ao encontrarmos pessoas carentes, como a estamos observando? Será que estamos as observando como os discípulos? Se vocês olharem de 1 a 3, os discípulos perguntaram, indagaram a Jesus, como no versículo 2. Senhor, quem pecou? Ele ou seus pais? Os discípulos viram o pecado daquele homem. Diferentemente, irmãos, Cristo viu naquele homem um pecador, não o seu pecado. Daí a resposta de Cristo no versículo 3. Nem ele pecou, nem seu pai, nem seus pais. Aquele homem era alvo de crítica, irmãos, da sociedade da época. Era alvo de condenação, de rejeição. Será que não estamos agindo da mesma forma ao encontrarmos pessoas na miséria do pecado? Nesta manhã, eu quero analisar o que o evangelista João narrou no capítulo 9, dos versos de 1 a 7, com a parábola do bom samaritano, registrada e conhecida por todos nós, no capítulo de Lucas 10. Não é verdade? Capítulo de Lucas 10. Lá, mais ou menos, todos nós conhecemos, a história do bom samaritano nos diz assim: um certo intérprete da lei, não é verdade? Querendo pegar Jesus em alguma falha, o perguntou: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Não é mais ou menos isso que diz o texto? E Jesus disse: como leis a lei? Como a interpreta? E aquele intérprete da lei disse: fácil. Amarás o Senhor teu Deus, não é verdade?
de toda a tua alma, de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. Não é assim que diz? E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus, olhando para aquele intérprete da lei, talvez conhecendo, talvez não, conhecendo o propósito do seu coração, disse: dissestes bem. Dissestes bem. E aquele intérprete da lei, talvez querendo sair de uma situação de aperto, disse assim: Senhor, ô Jesus, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Vamos abrir agora, Lucas capítulo 10. Acharam? Lucas capítulo 10. Agora vamos ler do versículo 30 ao versículo 32. E do versículo 30 diz assim: Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Versículo 31. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo, o que é que diz aí? Passou de largo, não é verdade? Versículo 31, passou de largo. E o versículo 32 diz: semelhantemente, um levita, não é o que diz aí? Um levita descia por aquele mesmo lugar e vendo, o que é que diz aí, irmãos? Também passou de largo. Na parábola, irmãos, do bom samaritano, os personagens apresentados agem, talvez, da mesma forma, com o sentimento dos discípulos lá narrado em João. Os discípulos disseram: quem pecou? Ou seja, Senhor, isso aí é causa, é consequência da sua vida. Não temos nada a ver com isto. Aqui, irmãos, na parábola do bom samaritano, o sacerdote e o levita passam de largo, também dizendo: não temos nada com isso. Qual tem sido a nossa atitude? Ao passarmos pelos doentes do pecado, das trevas deste mundo, qual tem sido a nossa atitude, irmãos? No versículo 3 de João, Cristo quis nos ensinar uma postura completamente diferente. Cristo não se preocupou com a indagação dos discípulos. Cristo apenas disse: tudo isso se deu para que fosse manifestado na vida deste homem. O que, irmãos? As obras de Deus. Nós devemos manifestar as obras de Deus diante da comunidade que nós vivemos, irmãos. Essa igreja tem um dever, essa igreja tem a prerrogativa de apresentar aqueles que estão ao nosso redor as manifestações das obras de Deus. Ao aproximar-se daquele homem, Cristo fez toda a diferença ou não fez? Fez. Nos diz o texto que Cristo o amou. Não é verdade? Curou-o da cegueira. Deu-lhe ânimo de vida. Apresentou aquele homem
uma extraordinária, não é verdade? Vontade de viver. Por quê? Porque Cristo supriu as suas necessidades mais profundas da alma que talvez fosse enxergar. E como resultado, irmãos, houve salvação para aquele homem que era rejeitado pela uma sociedade preconceituosa. No contexto da parábola do bom samaritano, irmãos, a diferença ocorre quando o samaritano se aproxima daquele homem. Quer ver? Vamos voltar aí a Lucas capítulo 10. Agora vamos ler do versículo 33 ao versículo 34. 11, 33 e 34. Ou Lucas 10, 33 e 34, diz assim, olha, certo samaritano, vejam, certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, olha a diferença, e vendo, né, o que diz aí, no versículo 33, e vendo o que foi que teve, irmão, compadeceu-se dele. Versículo 34, e chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando sobre seu próprio animal, não é o que diz aí? Levou-o para uma hospedaria, e o que mais, irmãos? E tratou dele. Aqui está, irmãos. O samaritano fez a diferença para aquele homem. Ao passar por aquele caminho, vendo, não agiu como levita, não é verdade? Não agiu como levita, e nem como quem também? O sacerdote. O bom samaritano chegou ao ponto de dar o seu cavalo, e talvez fosse andando, que deve ter sido a cena. Irmãos, como igreja, somos chamados por Cristo para fazer a sua obra. Para fazer a obra que Ele realizou. A serva do Senhor, irmãos, a serva do Senhor, no livro Atos dos Apóstolos, na página 9, ela diz assim, e isso é muito profundo, é algo que nós precisamos meditar nesta manhã. Veja o que ela diz, Atos dos Apóstolos, página 9, a igreja, e quem é a igreja, irmãos? Nós. Então eu vou substituir aqui, eu vou pedir licença à igreja e vou dizer assim, nós somos o instrumento apontado por Deus para a salvação dos homens. Nós nos organizamos para servir. E a nossa missão é apresentar Cristo ao mundo. Desde o princípio tem sido o plano de Deus que através de nós, sua igreja, nós possamos refletir para o mundo sua plenitude e sua suficiência. A nós, membros dessa igreja, a quem Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, compete. E aqui é profundo, irmãos, compete manifestar sua glória. A nós compete, irmãos, manifestar as obras daquele que nos chamou das trevas.
Esta é a obra que precisa ser refletida e vivida na vida dos membros da igreja. Esta é a obra. E seu cumprimento, irmãos, implica na aproximação das pessoas ao nosso redor, observando as suas necessidades e tentarmos supri-las. Não é verdade? Não é isso, Sueli? Não é isso, Adnilson? Não é isso, Jorge? Não é isso, Miranda? Não é isso, Totti? A nós compete nos aproximarmos dos nossos vizinhos, observando as suas necessidades. E ao observarmos, nos compete tentar supri-las. E quer ver que isso é verdade? Abram aí, Mateus capítulo 25. Acharam? Mateus capítulo 25, e vamos ler do verso 31 até o verso 40. E aí o evangelista Mateus diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na porta do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Porque tive fome. E o que, irmãos? E me destes de comer. Tive sede. E o que, irmãos? E me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondeu. O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que eu fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o que, irmãos? Aí está, irmãos. Aí está. Nós precisamos suprir as necessidades daqueles que estão ao nosso redor. Cristo aqui nos ensina. Cristo aqui nos dá uma lição de altruísmo, irmãos. Nós, como igreja, precisamos fazer a obra, ou as obras daquele que nos chamou das trevas. Precisamos testemunhar a nossa vizinhança, quem somos. Mas alguns podem dizer, não é verdade? Mas, Figueiredo, você está falando aí das obras. Porque isso aqui é obras. Estava com fome, me deram de comer. Alguém estava nu, eu vesti. Alguém pode dizer, isso aqui é obras, não é verdade? Mas será que é, irmãos?
Será que é obras? É simples. Efésios capítulo 2. Acharam aí? Efésios capítulo 2. E veja o que é que nos diz agora o versículo de 8 a 10. Leiam aí o que é que diz de 8 a 10 do capítulo 2 de Efésios. O que é que diz aí? Aí está a resposta, irmãos. Nós somos salvos pela graça de Deus. Nós não realizamos as boas obras para sermos salvos. As nossas boas obras são consequência da nossa salvação. Então, as boas obras que devemos praticar em nossa comunidade é fruto de um relacionamento íntimo com Deus. É fruto de uma vida dedicada à missão a qual foi nos incumbida. Irmos e pregarmos o Evangelho. Mas o Evangelho é pregado também quando realizamos as boas obras ou suprimos as necessidades daqueles que estão famintos. Não de pão, nem sedentos de água, mas da palavra do Senhor. Isso, irmãos, é um exemplo que Cristo nos ensinou, porque Cristo demonstrou interesse no bem-estar físico e espiritual das pessoas, sem distinção. Para Deus não havia, para Cristo não havia classe social, havia? Para Deus, para Cristo, não havia e nem há diferença cultural. Para Deus, pode ser um PhD em qualquer área específica, ou com igual um analfabeto. Para Deus, é a mesma coisa. E sabe por quê, irmãos? Porque Cristo se misturava com as pessoas, independente da sua classe social ou cultural. Cristo se misturava. E é por isso que a lição da escola sabatina nos diz, nessa semana, no versículo, ou no verso para memorizar, não é verdade? Que as pessoas afluíam a Cristo pelo que ouviam falar dele. Que as pessoas iam em busca de Cristo, não somente pelo que ele fazia, mas por quem ele era. A serva do Senhor, no livro Minha Consagração Hoje, na página 186, ela diz o seguinte: veja, a fim de alcançar todas as classes, devemos encontrá-las onde elas estão, pois raramente elas nos procurarão de espontânea vontade. Não só do púlpito, os corações de homens e mulheres são tocados pela divina verdade. Cristo despertava interesse, indo até eles, como alguém que desejava seu bem-estar físico e espiritual. Buscava-os em suas atividades diárias e manifestava sincero interesse em seus afazeres temporais. Cristo ia aonde eles
estavam. E sem falar de doutrina. Cristo primeiro saciava as suas necessidades físicas. Muito embora muitas vezes acompanhada dos milagres. Então, irmãos, a serva do Senhor está nos dizendo, em minha consagração hoje, que nós devemos, é um imperativo, nós devemos ir onde as pessoas estão. Estava conversando na classe com o irmão Totti, com o irmão Elias, com o irmão Judásio, que depois dessa lição da escola sabatina, irmãos, nós como igreja, não podemos continuar os mesmos, não podemos. Essa lição tem de provocar em nós algo diferente, que nos mude, que nos transforme. Essa lição tem de nos mostrar que nós não temos somente uma marca adventista porque estamos dentro da igreja. Essa lição vem nos mostrar que nós temos uma marca adventista porque precisamos procurar as pessoas para saciar as suas necessidades, tanto física como espiritual. Pois é, irmãos. No livro Desejar Tuas Nações, na página 189, nos ensina que precisamos seguir o exemplo de Cristo. Nos mostra que devemos ser semelhantes a Cristo. Ou seja, nós precisamos manifestar aquilo que o apóstolo Paulo disse, que deveríamos ter em nós, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E ela segue dizendo na página 189, ela diz assim, olha, como seguidores de Jesus, somos chamados a viver seu modelo de se misturar, aproximando-se das pessoas e ministrar as necessidades delas. Contudo, quando aqueles a quem servimos mostram confiança em nós, precisamos conduzi-los a Jesus e mostrar o que o Salvador fez por eles. Nós vamos a eles, suprimos as suas necessidades e apontamos para Cristo. Esse é o nosso dever. A lição dessa semana também nos faz uma indagação. Nos faz uma indagação. A lição dessa semana nos pergunta, ou nos diz, se por qualquer necessidade, irmãos, a igreja de Jardim Cruzeiro precisasse se mudar desse endereço, sair dessa localidade, faríamos falta? Será? Será que faríamos falta? E eu encerro a mensagem desta manhã com um testemunho que tornou-se mundialmente conhecido. E talvez conhecido de muitos, nem todos, mas talvez de muitos da igreja de Jardim Cruzeiro. E qual é esse testemunho? Vocês vão entender o que eu quero dizer. Por isso que eu estou dizendo mundialmente conhecido e talvez de nem todos. Uma igreja resolveu fazer um serviço missionário. E um diácono, juntamente com a juventude daquela igreja, resolveu realizar um culto mensalmente em um asilo. Estão começando a se lembrar? E a cada um sábado do mês, aquele diácono pegava a van, juntamente com a juventude, e ia naquele asilo para realizar um culto. Mas nos diz o testemunho de que no primeiro dia, ou o primeiro sábado,
No primeiro culto que foi realizado naquele asilo, aquele diácono chegou. E naquele asilo se encontrava um senhor. E o senhor pegou na mão daquele diácono e ficava o segurando até o término do culto. E se passaram vários meses. E aqueles jovens, com aquele diácono, se dirigia uma vez por mês a realizar aquele culto naquele asilo. Mas em um determinado sábado, os jovens chegaram, o diácono chegou, mas aquele idoso não se encontrava na sala. E aquele diácono, preocupado com aquele senhor, com sua vida, perguntou aos funcionários daquele asilo onde se encontrava aquele idoso. E os funcionários disseram: talvez ele não passe desta noite. E onde ele está? Ele está no quarto, praticamente inconsciente. Talvez já em um estado, terminal. Ou de uma pré-coma, talvez. Mas aquele diácono entrou naquele quarto, segurou a mão daquele homem e dirigiu uma oração a Deus, pedindo ao Senhor que o Senhor desse o direito da vida eterna àquele homem. E enquanto aquele diácono orava, aquele homem apertava a sua mão. E aquele diácono, chorando, talvez no estado que eu estou aqui, praticamente chorando, saiu e se debateu com a mulher, a qual disse: eu sou a filha desse senhor, meu pai estava te esperando, porque ele dizia e me disse, de que uma vez por mês, ele recebia o aperto na mão de Jesus. Jesus apertava a sua mão. E ele não queria descer a sepultura sem dar um último aperto de mão nas mãos de Jesus. Irmãos e amigos, membros dessa igreja, tem você sido Jesus para a comunidade que vivemos? Tem você sido Jesus? Eu quero encerrar a mensagem dessa manhã voltando a João 9, capítulo 4, onde nos diz que precisamos manifestar as obras daquele que nos chamou das trevas enquanto é dia. E por quê, irmãos? Porque a noite vem, onde não podemos fazer, Totti? Mais nada. Mais nada. Nesse momento, o conjunto vai cantar mais uma vez. Não sei fazer apelo, nem gosto de fazer apelo. Mas gostaria que aí mesmo, irmão, onde você está, abra seu coração a Deus, para que você possa viver verdadeiramente uma vida de exemplo e que seja, o ponto-chave da sua vida, servir a Jesus, mostrar ao mundo de que Ele está voltando, que a sua vida seja uma Bíblia aberta para aqueles que se encontram em trevas. Jesus.
te amamos, Senhor, motivo pelo qual aqui estamos. E como demonstração do nosso amor por ti, queremos colocar em tuas mãos um coração pecaminoso, sedentos pela transformação. Por isso, Senhor, te suplicamos, nos transforme nesta manhã. Nos dê o entendimento que precisamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sentimento de ir em busca das pessoas sofredoras, consequências do pecado causado pelo inimigo. Que o nosso exemplo seja, Senhor, manifestar as obras na vida das pessoas que se encontram nas trevas. Que como igreja, Senhor, possamos tomar a responsabilidade de ser portadores da verdade, de sermos o sal, a luz da terra. No livro de Isaías, no capítulo 60, nos diz assim: levanta-te e resplandece. E por que nós devemos resplandecer e nos levantar? Porque a tua glória nasce em cada um de nós. E a tua palavra diz: eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão cobre os povos. Mas sobre ti o Senhor nasce resplandecente, e a sua glória, a glória dele é vista em cada um de nós. Por isso, Senhor, nos faça luzeiros a transbordar o Evangelho onde quer que passamos ou assim estejamos, Senhor. Enfim, Senhor, nos leve aos nossos lares. Nos acompanhe com o teu divino Espírito. Nos faça vencedores, porque já somos em Cristo Jesus. Enfim, Senhor, que essa igreja seja um luzeiro aqui no Jardim Cruzeiro, a demonstrar ao mundo que o Senhor está voltando. Perdoa as nossas imperfeições. Dai-nos a alegria da salvação. Restaura aquilo que precisa ser restaurado em nossa vida. Pois nós te suplicamos, pois nós te agradecemos, nos méritos de Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé, porque somente a Ele pertence toda a honra, toda a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, Senhor.